Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los para abrirmos esse texto, então, de Paulo aos Coríntios, que eu mencionei no início, ali no capítulo 3, nós tínhamos aquela saudação de Paulo, em que ele fala que ele edificou sobre o firme fundamento que já foi lançado, o qual é Jesus Cristo. Isso foi capítulo 3. Um pouquinho antes, tem o texto, então, no capítulo 2, que tem o título, A Natureza, ou o Caráter, acho que era assim, o caráter da pregação de Paulo. Isso, o caráter da pregação de Paulo. Sobre esse texto, eu gostaria de compartilhar brevemente algumas ideias e pensamentos, né? E o texto diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Dia 7 de fevereiro de 2010, eu fui investido. Algumas vezes a igreja também fala instalado. Pessoalmente eu não gosto muito dessa ideia instalado, mas a igreja ainda está achando um termo melhor. Eu gosto muito da ideia de investidura, em que eu fui investido nesta paróquia, essa foto aqui. Quando era presidente, tem até a foto quando era presidente o Jaime Schroeder, né? Que é, de novo, o presidente hoje. Cadê o Jaime? Aqui na frente. Que quando eu saio, é de novo o presidente. Parece meio sina na minha vida, né? Quando eu fui ser pastor em Limeira, era presidente a Esther Schultz Rossetto, da paróquia. Quando eu saí, era de novo Esther Schultz Rossetto, né? Então, dia 5 de fevereiro de 2023, esse convite que vocês receberam, o meu culto de despedida, tanto da paróquia Martin Luther, como também a entrada em aposentadoria, né, que o pastor sinodal Claudir Burman vai fazer depois. São 13 anos, então, 13 anos de atividades aqui no ministério nesta paróquia, e no total 35 anos e meio de ministério pastoral, sendo que o pastor Rubens já mencionou, eu comecei como pastor na paróquia, enviado pela igreja em 2 de agosto de 87. O pastor que virá me substituir, aqui já está escolhido, né, e vai iniciar seus trabalhos em início de abril, o pastor Christian Walter Bayer, que vem do Paraná, vem de Pato Branco, ele não é de lá, mas está lá. Cada vez que uma paróquia troca de ministro, troca de pastor, geram-se muitas expectativas. Expectativas em todas as partes envolvidas neste processo. Tem expectativas dos membros em relação ao novo pastor, tem muitas expectativas das lideranças de uma igreja, da paróquia, em relação ao pastor que vem. Tem expectativas da parte do pastor, evidentemente do ministro. Quando eu falo pastor, eu quero sempre incluir ministro, ministra, já que nós temos na nossa igreja 4 ministérios, né? Então, quando falar pastor aqui, entendam dessa forma, pastor, pastora, outros ministérios. Tem expectativas da parte da família desse ministro, desse pastor. Todos têm suas expectativas. E ao longo da nossa convivência, ao longo da nossa trajetória, eu ouso dizer que todos também os envolvidos neste processo, todos vão descobrindo que nem todas as expectativas que tiveram se concretizaram. Não é assim, pastor Marcelo? É assim, né? Nem todos. É mais ou menos como quando a gente está apaixonado, né? E só vê as coisas boas na amada, né? E depois a gente casa, e ela só vê as coisas boas na gente também, né, no amado, e então nós casamos e vamos convivendo, e o que a gente vai descobrindo
Ela não é tão perfeita assim como eu havia antes do casamento. Eu estou falando mentira, Tiago e Fran, é assim? Quantos anos agora, não? É assim? Ou ainda estão vendo só perfeição um no outro? Não. Pois bem, é assim, né? E esta situação, então, sai pastor, né? Sai pastora, vem pastor, vem pastora. Essa situação, então, de expectativas que todos têm, das partes envolvidas, me levou a pensar nessa semana, como última pregação com o ministro dessa paróquia, a ideia, a pergunta que não saía da minha cabeça, pensando no que trazer e compartilhar, era assim: como um pastor deve ser? Como ele deve agir? Pensando sobre isso, então, me veio à memória uma experiência que nós tivemos na Alemanha, ali já faz uma porção de anos, em que nós estivemos numa viagem de estudos pela igreja e participamos de um dia da igreja na cidade de Hannover, pertinho de onde é o Laatzen, onde é o Jorge Garbers, né? Nesse dia da igreja, numa estande, sempre é uma coisa muito extraordinária, muito grande, mas num estande tinha um aparato ali colocado em que as pessoas eram convidadas a manifestar a sua ideia sobre esta pergunta, exatamente sobre esta pergunta: como um pastor deve ser? E havia tubos, então, com uma porção de alternativas de respostas e bolinhas em que as pessoas votavam, né? Colocando nos tubos as suas respostas de acordo com as alternativas que eram ali oferecidas. Então, elas votavam sobre como elas imaginavam um pastor deveria ser. Eram bolinhas dentro de tubos. Havia as respostas, alternativas de respostas que eu lembro. O pastor deve ser moderno, inteligente, bem-humorado, firme na Bíblia, solene, apto para trabalhar em equipe, político. Eram algumas das respostas que eu lembro que tinha ali. Volta a pergunta: que outras alternativas você colocaria junto? Eu quero trazer mais duas ideias, né, que muitas vezes nós temos. Uma, mestre de cerimônias. Muitas vezes nós temos a ideia que, para muitas pessoas de comunidade é assim, que o pastor deve ser um bom mestre de cerimônias. Então, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber falar bem, precisa saber conduzir uma cerimônia, um casamento, uma bênção, né? Um funeral, um batizado, um culto e assim por diante. Em princípio, nada de errado com essa ideia. Eu acho que é ruim quando um pastor não consegue se comunicar bem. Em princípio, não tem nada de errado. As dificuldades começam quando nós colocamos isto como a coisa mais importante do que nós esperamos de um pastor ou uma pastora, que ele seja um mestre de cerimônias. Porque quando nós reduzimos o pastor a ser um mestre de cerimônias, então é isso que nós esperamos, e nós apenas esperamos que ele faça bem estas coisas, mas que ele não faça muitas exigências, né? Que ele não coloque muitas expectativas, e que ele não cobre muitos compromissos da parte dos membros. E que o pastor esteja apenas à disposição para me atender bem quando eu precisar. Se surgir uma emergência, eu quero que o pastor, então, faça bem o seu papel de mestre de cerimônias e depois o meu compromisso com ele, com a comunidade e com a igreja terminou. Eu quero que ele seja um bom mestre de cerimônias quando eu precisar dele. É uma possibilidade e para muitas pessoas isso talvez seja assim. Uma outra ideia que me veio é que o pastor seja uma pessoa exemplar. Um modelo que nós podemos imitar. Um modelo que nós pudéssemos seguir nas suas atitudes, no seu jeito de ser, na sua vivência, que ele representa, na verdade, aquele modelo de perfeição que eu, pessoalmente, vejo que eu não alcanço, mas que eu projeto, e eu gostaria, então, me espelho na pessoa do pastor e gostaria que fosse assim. Para quem pensa assim, né, então as pessoas que pensam assim, muitas vezes têm dificuldades para entender que o pastor também é figura humana,
que ele também tem suas limitações, que ele também é um ser humano marcado pelas suas imperfeições, como qualquer outro ser humano, sujeito a erros, sujeito a equívocos, sujeito a fraquezas, sujeito a tentações, sujeito a fazer também coisas que não são aprovadas, que nós não podemos aprovar e não podemos aceitar. Para muitos, então, nós esperamos isto, que seja um modelo no qual nós pudéssemos nos espelhar. E poderíamos ir aumentando agora, né? Para outros, o pastor tem que ser culto, inteligente, vimos comunicador, grande conhecedor da Bíblia, de teologia, de história da igreja, administrador, conselheiro, pacificador, e nós podemos ir aumentando estes adjetivos que muitas vezes nós temos. As qualidades que nós, às vezes, esperamos na pessoa do pastor, do ministro e da ministra, e o pastor Marquinhos pode me contradizer se eu falar mentira agora, que às vezes isso é motivo da gente rir juntos, aquilo que às vezes se coloca como expectativa em cima do pastor e da pastora, transforma ele praticamente num semideus. Que a gente já sabe de antemão, ele não vai corresponder a todas essas expectativas. Pensando no texto bíblico, então, que nós lemos, e considerando seu autor, que é o apóstolo Paulo, e o ministério do apóstolo Paulo, eu quero trazer duas ideias que eu considero muito importantes no exercício do ministério pastoral. E eu pensei muito sobre isso, porque eu tinha duas, três ideias, eu quero resumir em duas. Primeiro, o ministro, a ministra, deve ser fiel ao seu chamado, à sua vocação. Isto é muito importante. Sem um chamado, sem uma vocação para um ministério, ser pastor ou pastora pode ser uma grande frustração. Não é diferente com outros tipos de ofícios ou ministérios. Podemos pensar num bom dentista, até deixa eu ver então se Gerson e Ana, nossos dentistas estão aqui ou só vêm para o almoço aqui? Eles estão aqui. Pode ser um médico, um advogado, um motorista, qualquer profissão, ele não será feliz, a pessoa não será feliz se ela não tiver uma vocação para este ofício. Uma professora só vai se frustrar se não tiver uma vocação para este ofício. Agora, como acontece este chamado? Como é que acontece a vocação? A vocação não deve ser uma falta de opção. Mais ou menos como um moço que fez período prático comigo, né? Numa certa paróquia, que disse uma vez assim: plantar mandioca com os meus pais eu não queria. Né? Estudar numa universidade eu não tinha condições. Como a igreja oferecia o estudo de teologia, eu decidi estudar teologia para ser pastor. Ou seja, não é uma falta de opção, que é um sinônimo de chamado, de vocação. O chamado acontece como? Ele acontece em comunidade. O chamado acontece na vivência comunitária. O chamado acontece na relação com as outras pessoas. Na verdade, as pessoas na vivência comunitária é que vão identificar, olha, esse ali pode ter um chamado, ele poderia ser um bom pastor, uma boa pastora. Eu acho que leva jeito. E esta suposta vocação, que às vezes é identificada bem jovem na vida das pessoas, essa suposta vocação, depois ela vai ser confirmada ou não, pelas instâncias também da igreja, num longo processo de formação. Então, alguns às vezes acham até que tem o chamado, mas ao longo da caminhada vão entendendo que não é uma vocação para o ministério, o exercício do ministério pastoral. Na minha vivência pessoal agora, eu quero citar algumas comunidades que foram
decisivas e alguns nomes que foram muito importantes para, na minha vida, eu entender que havia um chamado. Eu quero citar a paróquia de Igrejinha, paróquia de Vila Velha, no Espírito Santo, e a paróquia da Ascensão, em Novo Hamburgo, onde o pastor Helmut foi pastor, e ainda a paróquia de Ituporanga. E das pessoas que foram importantes para eu descobrir, olha, há um chamado aqui, quero citar o tio Miro e a tia Nelce. Tio Miro, já falecido, tia Nelce, com 94 anos, vivendo num lar em Iboti, que são os pais do Heitor Moyer, que é outra pessoa que foi importante. Uma pessoa que foi decisiva neste processo, o pastor Homero Severo Pinto, que vocês lembram aqui, faleceu em 2011, né, e a gente orou muitas vezes por ele aqui, e ainda o pastor Martin Weingartner, hoje pastor emérito. No documento de investidura, aqui em 2010, no documento diz assim, entre outras coisas, perante os presentes, o pastor Germânio Bender comprometeu-se a exercer o seu ministério bem e fielmente, de acordo com a sua vocação. Ou seja, a igreja confirmando que há aqui uma vocação. E ao longo deste ministério, queridos irmãos e irmãs, ao longo deste meu ministério, eu sempre procurei ser fiel a este chamado, a esta minha vocação, que na verdade, assim eu entendo, ela vai se confirmando e foi se confirmando ao longo dos anos no exercício do próprio ministério. Isso não significa, agora eu quero destacar isso, que eu acertei em tudo. Tá? Não significa isso. Então, se você não encontrou em mim esta figura exemplar, como eu mostrei no início, se eu te desapontei em alguns momentos, porque eu não fui o cara perfeito que você esperava ter como modelo, eu peço aqui perdão. Mas quero lembrar que erros, acertos, desacertos, erros acontecem na nossa vida exatamente para nos lembrar que nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós, sem distinção. Você também precisa. Eu também preciso. Todos nós. Ou seja, vocação. Vocação não é sinônimo de perfeição. Uma segunda coisa que eu acho muito importante é para ir avançando, né? Que meio-dia tem almoço, né? O ministro, a ministra deve ser fiel ao seu ofício. Tem a ver com o primeiro momento. Qual é o principal ofício no exercício do ministério pastoral? O que é que vocês acham? Os documentos da nossa igreja também falam sobre isso. No EMO, né, para quem é pastor entende isso, Estatuto do Ministério com Ordenação, documento oficial que regulamenta da parte da igreja as responsabilidades, os deveres, o que pode, não pode, o que deve, não deve, né? Está aqui e lá pelas tantas diz que o ofício é pregar o evangelho, administrar os sacramentos, realizar ofícios, conduzir a formação teológica, visando o crescimento e amadurecimento da comunidade. O específico, então, do ministério, no exercício do ministério pastoral, é o anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Falar sobre este firme fundamento que foi posto, do qual Paulo fala no texto com o qual acolhia a comunidade. No nosso texto, Paulo escreveu, quando fui ter convosco, nada decidi saber entre vocês, senão o quê? Senão lembram? Jesus Cristo e este crucificado. Verso 2, lembra o texto? Quando fui ter convosco, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, que escreve isto, o apóstolo Paulo, que foi o fundador da comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo, que foi o pastor da comunidade de Corinto, fala sobre como ele apresentou o evangelho, como ele foi pastor da comunidade e como a comunidade chegou à fé. E é preciso dizê-lo, o conhecimento, a sabedoria, a experiência do apóstolo Paulo são inquestionáveis. Ele foi talvez
o maior teólogo e missionário da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, mas ele nunca fez disso o centro de sua pregação. Paulo atinha-se, assim ele diz, e lembra aos coríntios, a falar de Jesus Cristo e de sua crucificação. Importa olhar para Cristo, ele dizia. Importa crer em Cristo, confiar em Cristo, colocar nele o nosso coração e receber por meio de Cristo a salvação. Por quê? Porque ele é o único fundamento. E aquilo que nós fazemos é só tentar edificar sobre este fundamento. Nós não podemos mudar este fundamento, nem devemos tentar fazê-lo. É isto que Paulo se atém. Porque Cristo é o único e perfeito fundamento. E quando nós nos desviamos disso, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos desviamos disso, então nós corremos o risco de fazer o quê? De exatamente transformar o pastor nisso que eu apresentei antes, ou seja, que ele seja um bom mestre de cerimônias, que ele deve estar aqui para dizer, né, umas bonitas palavras se eu precisar, e que ele esteja aqui para dizer aquilo que eu gostaria de ouvir, e talvez não aquilo que eu deveria ouvir. Então, queridos irmãos, ai do pregador, ai do ministro, se ele depender de sua eloquência, se ele depender de sua sabedoria, de sua simpatia, como poder de convencimento para conduzir as pessoas a Cristo e fazê-las assumir um compromisso com o Evangelho. Ai do pastor se ele depender disso. Mas é preciso dizê-lo também, ai dos ouvintes, ai da comunidade, ai da igreja, que espera apenas que os pregadores sejam agradáveis e simpáticos e nunca questionem as exigências religiosas, às vezes ridículas, que os membros têm para legitimar isto e não mais questionarmos como somos igreja ou como somos cristãos a partir do Evangelho e do firme fundamento colocado que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao pastor e ao ministro cabe anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a isto eu me dediquei há mais de 30 anos, 35 anos. Não sem erros, como eu já falei, mas sempre tentando ser fiel ao meu ministério, à minha vocação e ao meu ofício. Os que ouvem são convidados a crer. Os que ouvem são convidados a aceitar e a colocar suas vidas à disposição de Deus para servi-lo da melhor forma possível. Que Deus nos ajude, então, como igreja, como comunidade e como paróquia. Ajude os ministros e as ministras, para que sempre neste sentido, motivados por esta palavra, possamos dessa forma cumprir o nosso ofício, cumprir com a nossa vocação, o nosso chamado. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quero